Quer uma solução completa de gestão para a produção eficiente e lucrativa do agronegócio? Implementamos e desenvolvemos soluções SAP para você administrar todas as operações da sua empresa, do operacional de campo ao administrativo. A Liberali é especialista no agronegócio e possui clientes satisfeitos em todo o Brasil e América Latina, na agricultura, pecuária, agroindústrias e negócios integrados. Liberali, tecnologia e inovação para a sua gestão. Acesse liberali.com.br. Sejam todos bem-vindos à série de conteúdo especial sobre pecuária. Essa é uma iniciativa do Anualpec, Anuário da Pecuária Brasileira, que está na 28ª edição e da AgriShow, uma das maiores feiras agrícolas do Brasil. Esse é um projeto que tem como patrocinadores as empresas Liberali e a Sintec. Eu sou Vera Ondey, editora de agro da Forbes, e hoje vou moderar esse bate-papo com o José Vicente Ferraz, consultor em agronegócio com mais de 40 anos de atuação no setor, e o Regis Liberali, engenheiro agrônomo, diretor da empresa Liberali, e é com eles que a gente vai começar essa conversa sobre os efeitos pós-pandemia na pecuária brasileira. Vamos falar também de quais são as oportunidades que esse momento pode trazer para essa atividade tão importante no Brasil, que é a pecuária. Bem-vindos, José Vicente, e bem-vindos, Regis. Bem, eu vou começar... Obrigado, agradeço a todos aí pelo convite, pela oportunidade de participar desse debate. Agradeço também o convite, Vera. Acredito que vai ser um excelente debate, muito enriquecedor aí estar junto de vocês nessa oportunidade. Bem, um grande tema do momento, ou seja, o que tem impactado hoje na vida de todo mundo é esse momento pandêmico, né? Que não é só a gente, é o mundo inteiro, né? No Brasil, a pandemia afetou o consumo interno, porque limitou o poder de compra dos consumidores, houve interdição de muitos restaurantes, lanchonetes, bares, e o food service deixou de ter um peso grande, né? Nesse sentido, como é que vocês enxergam o comportamento da demanda interna por proteína animal no pós-pandemia? É possível já pensar nesse cenário? A gente começa com o José Vicente. Olha, eu acredito que realmente houve e está havendo um efeito importante, porque, logicamente, esse consumo que a gente chama fora de casa, né, o food service, ele foi muito afetado pela pandemia, pelos lockdowns que foram praticados e que, infelizmente, em variados graus no país, eles se prolongam por um tempo muito longo, né? Então, isso realmente afetou o consumo interno e, principalmente para algumas carnes, né? Você, por exemplo, a carne suína, ela é particularmente, até pelos hábitos alimentares aqui no Brasil, ela é particularmente uma carne que depende muito do consumo fora de casa, né? Por questão de preparação, etc. e tal. Então, é uma carne bastante consumida fora de casa. Então, houve efeitos negativos diversos. Mas, além disso, e a gente precisa considerar isso de uma forma muito clara, a pandemia trouxe reflexos na renda dos consumidores. E esse é um ponto importante que a gente precisa analisar em termos de consumo e como isso vai impactar e vai ter reflexos no pós-pandemia. Nós todos desejamos, torcemos muito para que a gente tenha uma
recuperação rápida, logo depois da pandemia ser controlada. Infelizmente, ainda nós estamos com níveis muito altos de problemas, de mortes, de infecções. Então, parece que não será ainda tão imediata assim o controle da pandemia, mas logo depois da pandemia, Vera, eu acredito ainda que nós vamos ter alguns reflexos que vão persistir por algum tempo, né? Mesmo que a gente tenha uma recuperação relativamente rápida, existem setores que foram durissimamente afetados e eles vão demorar um pouco para se recuperar. Então, o consumo interno, na minha opinião, ele vai sofrer, e está sofrendo já, e ele vai sofrer um pouco, principalmente no curto prazo, e ele vai ter uma situação difícil. Talvez o setor consiga se sair melhor, como vem se saindo e até crescer, eu acredito nessa possibilidade, por causa do mercado externo. Mas, internamente, nós vamos ter problemas, sim, e eu acredito que a gente possa ter uma recuperação a médio prazo. A médio prazo, eu acho que nós vamos recuperar, vamos voltar a ter um consumo robusto, como a gente sempre teve. Mas, no curto prazo, eu acredito que nós vamos estar um pouco limitados e vamos ter uma queda de consumo, como já estamos tendo. José Vicente, quando você fala no curto prazo, é 2021. É um curto prazo para você, ou é curto prazo 2022 também está nessa análise? Não, eu acho que é o curto prazo, eu diria curtíssimo prazo. Eu estou falando aí pelo menos até o terceiro trimestre, até o final do terceiro trimestre. Talvez já no quarto trimestre a gente já possa ter o início de uma recuperação, né? E aí vai acontecer a recuperação do mercado. Lógico que depende do controle dessa pandemia, a gente não consegue prever quando é que ela efetivamente vai estar controlada, mas eu tenho bastante esperança que já em 2022 a gente possa voltar a ter um consumo e fechar o ano de 2022 com consumo praticamente normalizado. Tem um par e passo aí com a vacinação, né, o Liberale? Como é que você vê isso? Exato, Vera. Eu participo de um segmento de prestação de serviços, de consultoria de software, e esse cenário que o Vicente desenhou, eu acho muito correto, porque mesmo com a reabertura dos shoppings e com os bares e restaurantes reabrindo, mesmo respeitando o espaçamento entre mesas e cadeiras, teve uma alteração muito grande da forma de se trabalhar, ou seja, os centros das cidades elas estão esvaziados e as empresas optaram pelo teletrabalho, pelo home office. E essa mudança de local de trabalho para o seu home office vai fazer com que seja o retorno gradativo. As empresas elas têm que se preparar para retornar o seu colaborador, ela tem que arejar os seus espaços, ela tem que dar também o distanciamento mínimo das pessoas, e isso não vai ser tão rápido assim nesse ano, eu não acredito. Então, sim, a pandemia vai forçar que esses bares e restaurantes, ou seja, o supermercado de proteína, se readequem, mas o nosso consumo interno, a nossa população não se deixou de se alimentar, somente mudou o perfil, né? Mas eu acredito que essa retomada ela é efetivamente gradual em função tem muitas empresas, por exemplo, que estão repensando efetivamente sua estrutura física, entregando salas, entregando prédios inteiros, porque descobriu que o teletrabalho é tão eficiente quanto ter todo mundo concentrado num único local. E, obviamente, essas praças de alimentação, esses restaurantes, eles vão ter
um retorno mais lento, mais gradual do que se deseja, infelizmente. Ô, Liberali, mas está colocado como mudança de trabalho? Muitas empresas já estão colocando como modelo híbrido, né? Vai ter uma parte que não vai voltar, né, para os escritórios, né? São Paulo tem muitas empresas já entregando parte das instalações, já pensando no retorno híbrido, né? Esse retorno híbrido significa que as pessoas vão continuar dentro de casa. Que tipo de mudança pode ocorrer na indústria frigorífica, em termos de oferta de produtos? Você acredita em uma mudança também no tipo de porcionamento ou alguma outra estratégia de mercado que possa impactar nesse consumo interno? Bom, pensando agora como consumidor, eu gostaria de ter uma indústria que me servisse numa localização, ou seja, existem grandes distribuidores, mas que não chegam em todas as cidades, então, e que efetivamente eu não precisasse me deslocar aos supermercados, aos açougues, às casas especializadas, né? Pensando nesse consumidor que passou por essa fase de pandemia, que ele ficou habituado em receber alimentação em casa através de um aplicativo, obviamente que ele vai continuar acostumado dessa forma e ele vai querer serviços que sejam cômodos para ele, que ele vai pagar, obviamente, um plus a mais por isso, por ter essa comodidade de chegar na sua casa. É uma mudança mesmo aí no cenário. Enfim. Eu seria um excelente consumidor desse grande serviço aí de entrega, delivery de carne. Muita gente. Eu acho que eu também entro nessa fila. Só acrescentando aí, com o Régio, concordo plenamente. Eu acho que realmente já havia uma tendência, né, antes da pandemia, de você associar serviço ao comércio, né? Quer dizer, você, na realidade, está comercializando, mas também prestando um serviço. Isso foi muito reforçado, né? E eu acredito que isso vai permanecer, é uma mudança que deve permanecer. E outra coisa que eu acredito é que a indústria, propriamente dito, de alimentos, vai investir para desenvolver muito mais pratos prontos. Aquele prato que você só precisa aquecer, tá? E que você pode manter no seu freezer por um período longo. Esse tipo de alimento, eu acredito que vai ter um mercado bastante em expansão, que efetivamente as pessoas vão ficar em casa, existe um grupo de pessoas que vão trabalhar em casa e não tem tempo, né, para ficar preparando os pratos. Então, precisa ter esse tipo de praticidade, né? E se ele não quiser pedir o delivery, ele tem que ter uma praticidade grande de ter um prato pronto já, onde ele só aquece e já pode se alimentar. É um mundo de mudanças aceleradas que veremos. Mas, Zé Vicente, você tocou numa questão logo no início que está fazendo a diferença no mercado da proteína, que são as exportações, né? O Brasil já tem caminhado para os mercados asiáticos, né, onde estão as maiores populações, onde as classes médias vão crescer mais, a China, Singapura, enfim, a própria Índia, enfim. E como é que vocês enxergam as oportunidades do Brasil nesses mercados? Olha, eu vejo um potencial bastante grande de você ampliar isso, inclusive, no curtíssimo prazo. A China é um fenômeno que precisa ser observado com grande profundidade. Mesmo na pandemia, a China cresceu 2%, que é pouco
os padrões chineses, vamos chamar assim, dos últimos 30 anos, mas cresceu. E nesse primeiro trimestre ela cresceu 18%. Quer dizer, isso sobre uma base que já tinha crescido, você crescer mais 18%, é uma coisa espetacular. As exportações para a China explodiram, de proteínas animais principalmente, né? De soja já eram absurdas, absurdamente altas, mas de proteínas animais explodiram em grande parte por causa do surto de peste suína africana que eles tiveram lá. Estão recompondo a sua base produtiva, mas ainda assim estão importando mais. Eles tinham a previsão de importar menos da União Europeia, principalmente carne suína. A China produz 50% de toda a carne suína produzida no mundo e consome 50%. Então, qualquer desajuste, como houve, grande e forte, desajusta o mercado internacional, inclusive de outras proteínas animais que são substitutas. Então, foi isso que aconteceu. Eles estão recompondo, mas ainda assim estão ampliando as importações. E as previsões são de que está havendo uma melhoria do padrão aquisitivo, das condições da população em geral da China, de poder de compra, e, consequentemente, ampliação do consumo. E isso não é algo que seja ajustável no curto prazo. Isso não é algo que se faça em 2, 3, 4, 5 anos. Isso é um trabalho para uma década de você readequar, inclusive, o sistema de produção da China. Tá? Em outros países asiáticos, guardadas as proporções de população, etc. e tal, mas o que se verifica é a mesma situação. A ideia de sair de uma produção baseada em minifúndios para uma produção mais baseada em propriedades maiores, até para facilitar a mecanização, etc. e tal, porque esses países estão tendo transformações importantes do ponto de vista demográfico e de migração para os centros urbanos, tá? Então, eles precisam fazer toda uma readequação do seu processo produtivo e tem limitações territoriais, tem limitações geográficas muito significativas. Então, esses países têm uma tendência de ampliar, de melhorar o seu padrão aquisitivo, ampliar consumo e não têm condições de responder à altura em termos de produção. Ou seja, vão ampliar as importações. Óbvio que essa pandemia atrapalha um pouco esse processo, pode atrasar um pouco, mas eu acredito que esse vai ser um fator que vai equilibrar o setor aqui no Brasil. Porque, enquanto o consumo interno vai sofrer um pouco, como a gente falou, abordou na resposta anterior, as exportações têm condições até de crescer. Isso eu acredito já em 2021. E continuar crescendo por um período sustentável, gerando uma janela de oportunidade aí e de condição para o setor poder se estruturar e ganhar e crescer ainda mais. Liberale, é isso mesmo? Vai por aí? É por aí. Eu percebo esse potencial através dos nossos clientes. Nós atendemos clientes de agronegócio, entre agricultores e pecuários, do modo geral, mas a gente percebe os nossos clientes agrícolas, que eram clássicos de natureza, fazendo investimentos para boitel, para fazer confinamento, para conseguir aumentar o ciclo de produção de carne, até para aproveitar subproduto, perdas que ele tinha anteriormente e descartava para transformar isso em proteína. Então, esse é um fenômeno
maravilhoso, né, entre aspas, porém, o mercado superaquecido lá fora, comprando super bem, o dólar nosso com uma desvalorização em relação a dólar, fazendo com que esse cenário da transformação em dólar em reais favoreça a exportação. Então, faz com que o nosso cliente ele tenha uma recomposição de margens, né, que ele consiga, com essa receita, zerar os seus problemas, né, renovar máquina, fazer recuperação florestal, conseguir tirar os seus problemas históricos e rentabilizar o seu negócio. Acho que aí é a grande questão do segmento de bovinocultura de corte, que é realmente aproveitar esse binômio, que esse fenômeno que nós estamos vivendo e poder efetivamente tirar proveito disso, né? Ô, Liberale, você tocou numa questão, seu Lobão, eu tenho clientes, não só da pecuária, mas de vários setores, né? Eu queria continuar com vocês ainda um pouquinho nessa questão das exportações, porque enquanto os países asiáticos representam grandes oportunidades, o Brasil tem dois mercados muito maduros, né? que é a União Europeia, né? E um mercado que que a pecuária sempre quis, que é exportar carne para os Estados Unidos, que vinha, em anos anteriores, numa conversa muito consistente de exportação. A minha pergunta é a seguinte: como lidar daqui para frente com esses mercados? Porque são mercados que ditam tendências. Por exemplo, se a gente pegar o café, as monodoses, né, o retorno do público para as cafeterias foi um movimento europeu que depois se espalhou para o mundo. Então, são dois mercados muito importantes para a pecuária brasileira. Como é que vocês analisam o pós-pandemia para esses mercados, principalmente para a Europa, em que o Brasil tem algumas rusgas aí ambientais e que elas não estão, e não é uma conversa fácil com os europeus? Bom, Liberale, você continua. Bom, Vicente, de novo, eu vejo numa ótica de gestão e prestação de serviço, né? O europeu, ele já criou essa normativa aqui no Brasil com o advento da rastreabilidade SysBov. Ou seja, ele já dita as regras aqui da nossa qualidade da carne nos padrões que ele quer. Isso já é um processo clássico. Porém, esse mercado asiático, ele não quer o gado teoricamente rastreado, ele quer em quantidade. Obviamente que quer qualidade, mas não necessariamente ter a rastreabilidade SysBov que a gente tanto lutou e tem tanta propriedade aí já certificada. Então, obviamente que vai ter uma competição. Esse mercado europeu querendo o gado rastreado e o mercado asiático querendo qualidade, mas efetivamente não rastreado. Então, eu acho que o Brasil, nesse ponto, ele tem agora a quem escolher quem vender a carne, né? Então, o Brasil não vai ter excedente, porque nós temos um mercado interno gigantesco, mas fica agora a escolher para quem vender. Então, obviamente que esse pós-pandemia, o Brasil nunca teve numa situação tão privilegiada de ter a safra de grãos em grandes volumes, ou seja, a confirmação de abundância de proteína animal e vegetal, e realocar esses subprodutos que normalmente eram efetivamente perdidos e transformar isso em tudo em proteína. Aí não estou falando só de bovinocultura, mas de avicultura, de suinicultura, de pescados, do modo geral, né? Então, isso abre excelentes caminhos. E daí, eu e Vicente, a gente já está numa parceria aí de várias lives que a gente entre o fora da porteira e o dentro da porteira. Uhum. Então, nós já discutimos em outras ocasiões que é a hora do produtor rural efetivamente buscar a sua gestão, buscar o seu controle,
fazer sua tarefa de casa, eliminar os seus entraves internos dentro da porteira para poder aproveitar esse cavalo encilhado que está passando na frente da sua fazenda. Você fala que, então, o produtor ele vai ter a escolha, e essa escolha é se profissionalizar e escolher para qual mercado ele quer focar o seu produto. E aí entra a rastreabilidade, enfim, que é essa parte... Claro. Obviamente, é por desejo do comprador. A gente percebe, são mercados completamente distintos, que vão competir pela mesma carcaça, pela mesma carne. Entendi. É um refinamento do mercado de commodities. Ô, Zé Vicente, você acompanhou muito aquela discussão lá atrás, nos anos 90, se o Brasil iria continuar vendendo carne para a Europa ou iria só para os países asiáticos, né? E essa discussão morreu. Como é que você vê, então, esse mercado europeu e americano nesse contexto pós-pandemia? Vera, eu concordo com você inteiramente que a Europa e os Estados Unidos, principalmente, são determinantes, são geradores de tendências mundiais. Agora, a gente precisa considerar o seguinte: os Estados Unidos, eles não são propriamente um mercado consumidor para proteínas animais, eles são muito mais... Os Estados Unidos sempre teve uma posição histórica de serem grandes importadores e exportadores de tudo, né? Mas no caso de alimentos, eles são superavitários, eles são mais exportadores, eles são exportadores líquidos, como a gente costuma dizer. Então, eles são mais concorrentes do que propriamente consumidores, mas são um mercado importante porque são um mercado de referência, tá? O mercado europeu é um mercado maduro, é um mercado que não cresce mais, é um mercado que, em termos de crescimento demográfico, está estagnado praticamente, e em termos de poder aquisitivo, é um mercado que chegou no seu limite de saciedade, ou seja, não tem mais muito como crescer esse consumo. Então, é um mercado que, se você observar as estatísticas, você vai ver que ele perdeu muito da sua importância relativa, né? Hoje é um mercado secundário, tá? Um mercado importante porque, como eu disse, de referência. A questão é que os europeus sempre fizeram uma pressão muito forte no sentido de impor os seus padrões aqui no Brasil. E o Brasil sempre fez uma força muito grande para tentar atender esses mercados, né? Porque eles eram muito importantes. Hoje, eu acredito que isso está relativizado, porque se a gente tem uma situação em que, no pós-pandemia, a gente acredita no crescimento das exportações para a Ásia, para o Oriente Médio, etc. e tal. E na Europa, talvez, a gente tenha uma crise muito mais forte, porque a Europa está sendo atingida durissimamente por essa pandemia. Existem setores da Europa que vão ter dificuldades enormes. Você pega, por exemplo, o setor de turismo na Europa, é um setor que, para se recuperar, vai levar muito tempo. E isso em países como França, como Itália, como Portugal, etc., são países que têm na indústria turística uma dificuldade muito grande. Então, a economia desses países, eu acho que vai ter dificuldade para se recuperar. Então, o que é preciso verificar, e é uma estratégia de marketing, é para onde a gente vai vender, como o Regis falou, tá certo? Se vale a pena se submeter a muitas exigências. Claro que quanto mais você tiver mercado, melhor, porque você, obviamente, como são mercados de uma commodity com algumas peculiaridades, né? Deixou de ser uma commodity pura a partir do momento que você começa a estabelecer uma série de atributos que dá uma certa diferenciação para o produto.
mas ainda assim são mercados basicamente regidos pela oferta e demanda. Então, obviamente, se você tem mais demanda, você vai ter mais preço, mais rentabilidade. Mas, como eu disse, se houver um processo, como às vezes a gente vê na imprensa, de que, olha, vão aumentar as exigências, e principalmente por pressão ambientalista, etc. e tal, eu não sei até que ponto isso vai gerar realmente resultado, porque nós vamos ter oportunidades de exportar para outros mercados que não estão tão preocupados com esse processo, exigem, evidentemente, sanidade, exigem, evidentemente, um mínimo de respeito às regras ambientais, é óbvio, mas que não estão num grau de exigência tão alto e que são excelentes mercados e que vão também nos remunerar bem e em quantidade. Ok. Bom, eu queria pegar um viés que o Liberali colocou quando ele disse agora na última intervenção, que é esse ambiente, né, do agro brasileiro. O agronegócio brasileiro já vinha se destacando antes da pandemia, né, continuou se destacando durante a pandemia, e tudo indica, né, pelas nossas conversas agora, pelas observações que vocês têm feito, que esse desenvolvimento, essa importância do Brasil vai continuar, isso é fato. Né? Bom, nesse contexto, né, como é que vocês veem a gestão do setor em relação a recursos humanos, a atração de outros setores da economia, e aí incluindo pecuária, agricultura? Como é que vocês veem um ambiente de negócios que atrai mão de obra qualificada? É um processo, e como é que ele está acontecendo e vai continuar a acontecer daqui para frente? Zé Vicente, continua. Bom, então, já que você está aí com a palavra. Olha, eu acho que esse é um dos grandes pontos que nós vamos ter uma das grandes tendências para o pós-pandemia. Tá? O setor do agronegócio, como você colocou, ele já vinha se destacando e começava a atrair recursos humanos e começava a atrair capital e profissional realmente, tá? Não é aquele indivíduo que tinha a segunda, a terceira atividade no agro, né? Mas sim gente que realmente está colocando capital no negócio, no agronegócio, e recursos humanos estavam sendo atraídos. A gente vinha na área de informática, muita gente que atuava em outros setores começou a abrir uma área, né, no setor de serviço, no setor industrial, começou a abrir uma área para atender a parte agro. Né? Com a pandemia e com as dificuldades que outros setores da economia passaram a sofrer, né? Esse movimento me parece muito mais forte ainda, no sentido de haver uma oferta de recursos humanos para o setor e de recursos materiais também. Tá? E acho que isso vai ser uma realidade pós-pandemia, porque, como a gente vem debatendo aqui, o setor tem condições de continuar se destacando, de continuar crescendo, e vai atrair recursos, vai atrair condições. Então, eu vejo isso como uma enorme oportunidade para o setor, para ele se profissionalizar, para ele aprimorar suas práticas, para ele incorporar tecnologia de ponta, de gestão, de produção, né? E, consequentemente, ganhar produtividade e ganhar competitividade, tá? Para efetivamente melhorar as margens de retorno do setor, de uma forma estrutural e sustentável. Vera, em relação ao que nós aqui vimos acontecer, efetivamente essa sobra de mão de obra
qualificada dos grandes centros, ela está melhorando o quadro de colaboradores dos nossos clientes, ou seja, a gente tem usuários mais concentrados, mais aptos, com um conhecimento maior. Ou seja, a gente percebe que o nosso cliente está tirando mais informação do seu negócio. São fenômenos que a gente que vem vindo ao longo desses 2 anos. É o livro caixa do produtor rural, eletrônico, a nota fiscal eletrônica, ou seja, esses 2 fenômenos combinados também forçam que esse mercado busque soluções de software, e, eventualmente, essas soluções demandam de gente com conhecimento de informática, de processo, de contabilidade e tudo mais. E esse momento, eu acho que a gente está vendo o produtor, a chance de realmente conhecer o seu negócio, tirar informações dessa massa de dados. Eu tenho um cliente que fala que é um balaio de dados, mas que ele crie rotinas de tirar, não estou falando de informações mais finas, como balanço, balancete, DRE, não, mas que ele conheça o peso médio dos seus lotes, dos seus animais, que ele conheça qual é a categoria ou a raça que dá mais retorno para o negócio dele, que ele consiga identificar o custo da alimentação e, eventualmente, quando ele entrega esse boi no frigorífico, ele consiga saber o resultado líquido dessa venda. Tá? E isso são informações básicas de gestão que 80% aí, basicamente, dessa nossa pecuária brasileira não tem. Eventualmente, a gente sabe a quantidade de propriedades que tem balança, tem propriedades que não tem balança para pesar o boi, ele só vai saber o peso na hora que o frigorífico devolve essa informação para ele, ou seja, são 3, 4 anos a cega, sem saber a pesagem dos seus bois. Então, tem muito a fazer, tem muita gestão a ser aplicada em todas as áreas da propriedade rural, ou seja, essa segunda geração vem com uma demanda de software, de aplicativos, de ter a coisa em tempo real, e essa é a chance, efetivamente, de aplicar isso, porque, como nós já falamos, o segmento ele está rentabilizado, então sobra para contratar máquinas novas, para renovar o parque de máquinas, para contratar melhores pessoas, remunerar melhor os seus colaboradores e chegar nesse nível de gestão tão esperado aí que eles querem. Esse já era um traçado que vinha acontecendo no setor. A pandemia dizendo que vai acelerar. Né? Uhum. Nessa aceleração, você disse que tem muita gente ainda que nem tem balança. Né? Essa pecuária pode desaparecer ou ela tem alguma chance ainda? Bom, o Zé Vicente ele sabe melhor a estatística que eu, mas a gente está falando em praticamente 120 milhões de hectares de pasto ainda, ou seja, intensificar isso é o caminho. Obviamente, a gente escuta aí os mercados internacionais dizendo que o boi brasileiro desmata, que o boi brasileiro gera aquecimento global, e é uma bobagem, mas, eventualmente, a gente tem muito campo para intensificar ainda, ou seja, sair de uma pata por hectare para 10 animais por hectare, essa que acho, a grande meta aí das associações de classe, mas não adianta colocar boi sem saber efetivamente o resultado que ele está dando fino, né? Saber exatamente que boi. Daí vem a rastreabilidade, daí vem conhecer aquele animal. Então, o número de produtores rurais também que fazem identificação individual é muito baixo. Ou seja, aí ele obtém a média da média. Ele não sabe exatamente que animal deu mais lucro ou deu prejuízo. Ô, Liberali, isso é uma questão geracional ou é uma dificuldade de se acessar a tecnologia? Bom, eu não posso dizer que tem dificuldade de acessar a tecnologia, porque hoje fabricantes de brincos eletrônicos, por exemplo, tem vários no mercado,
Quando tínhamos AgriShow em Ribeirão, existiam parques para visitação, ou seja, existe essa informação abundante nas redes sociais. É uma questão, eu acho que muito produtor não investiu porque achou que era um custo, né, que era efetivamente desnecessário, mas isso vem, ao longo do tempo, se mostrando extremamente viável você conhecer individualmente, né? Aqueles grupos que vieram da agricultura, que implementaram a pecuária, ou o confinador, que vive efetivamente do confinamento, já de cara ele implementa isso, ou seja, não se discute se vai ter ou não a rastreabilidade ou a individualização do plantel. Isso é necessário, vital para o negócio dele. E, obviamente, que a gente deseja que todos os produtores lancem mão disso, porque vão ter resultados excelentes em relação a isso. Uhum. Ô, Zé Vicente, quem que tá dentro e quem está fora da pecuária se não mudar? Olha, a gente precisa tomar cuidado, né, porque falar num país das dimensões continentais do Brasil, que vai acabar um tipo de pecuária ainda que não atingiu um nível mínimo de gestão, de tecnologia, de intensificação, é uma temeridade, porque, principalmente, se a gente observar aquele modelo tradicional, onde você tem um pecuarista que ele está sentado em cima de um patrimônio em terras que é considerável. E esse patrimônio tem uma tendência de valorização significativa, inclusive. Então, esse pessoal tem um processo de resistência muito grande. E eu acredito que a bem longo prazo, até esse pessoal vai desaparecer mesmo, né? Mas não é uma coisa assim que para a gente falar que vai desaparecer daqui a 5 anos, tá? Ainda vai ter uma... Agora, a tendência é diminuir. A tendência é diminuir porque efetivamente vai haver uma pressão muito grande e contínua para que as pessoas, inclusive, remunerem esse capital, que é um capital crescente, que está imobilizado em terras, em equipamentos, etc., e que dá um retorno mínimo, se você não utilizar um mínimo de tecnologia, se você não adotar o princípio de gestão. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a tendência, que já é uma tendência de algum tempo, é de cada vez mais você ter um percentual muito maior de gente que vai aderir a um novo modelo, né? A esse novo modelo que passa por integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, que passa por uma série de tecnologias, de tecnologia de gestão, de aplicação de informática no campo, enfim, de todas as tecnologias que estão aí disponíveis e que aí tem um componente geracional também, né, como você colocou. As gerações mais novas estão mais abertas para esse processo, estão mais adaptadas aí ao uso de informática, ao uso de certas ferramentas que as gerações como as nossas, né, como a minha particularmente, aí que já estamos bem avançados, tem mais dificuldades de trabalhar. Então, eu acredito que, efetivamente, essa é uma tendência grande, importante, e que a pandemia, na minha opinião, vai acelerar, vai empurrar para frente, porque essas mudanças têm que acontecer no contexto geral do pós-pandemia. Essas mudanças entram de imediato nas agendas, né? Essa necessidade. Eu gostaria de... A gente já está indo para o final da nossa conversa, mas tem algumas coisas que a gente ainda precisa conversar. O que é que vocês já viram em termos de mudanças que a pandemia trouxe e que já estão dentro da porteira? É possível já ver algumas nuances dessas mudanças?
Olha, eu acho, né, que o processo de transformação, principalmente na pecuária, que na agricultura as coisas estavam já num certo outro nível, né? Mas a pecuária vinha evoluindo, tá? Eu acho que houve uma certa aceleração, tá? E acredito que a principal mudança ainda não é uma coisa tão perceptível, porque ela é uma questão de mentalidade. Então, fica difícil da gente mensurar esse tipo de coisa. Mas, pelo que a gente conversa, pelo que a gente entende, não existe ninguém, acho que no mundo, que não esteja preocupado com o futuro, diante do problema fabuloso que a gente está enfrentando. Então, isso, logicamente, atinge o agronegócio, atinge a pecuária brasileira. Tá? Então, está todo mundo, nesse momento, fazendo uma profunda reflexão sobre o que vai acontecer. Tá? E acho que isso é a grande mudança. Isso é a grande mudança, porque isso vai fazer com que muitas barreiras que existiam, muitas resistências que existiam, caiam por terra. Porque é aquela situação em que você não tem condição. Então, é o que aconteceu em outros setores aí. O cidadão trabalhava no escritório, tal, passou 20 anos indo lá, trabalhando com a equipe, tomando cafezinho, batendo papo, tal. De repente, parou tudo, o cara está tendo que trabalhar com computador, está tendo que fazer as coisas aí, se adaptar. E isso, mantidas as proporções, é algo que, na minha opinião, vai impactar profundamente dentro da porteira das fazendas e vai trazer. Então, essa mudança de mentalidade, na minha opinião, é a maior mudança que vai acontecer. Bom, eu aqui, Vera, por exemplo, a gente está vivendo essa transformação digital. O Vicente falou, por exemplo, escritórios que normalmente se desenvolvia a atividade ali na planilha, no software local, ele teve que ser acessado de uma maneira externa. E muitos softwares de mercado não tinham essa possibilidade de acessar a externo a própria empresa. E esse nosso produtor rural, ele se viu forçado a adquirir um software diferente e que tivesse uma computação em nuvem para que ele, aonde estivesse, pudesse acessar os dados da sua corporação e, assim, obter informações e os seus colaboradores trabalharem. E aí a gente viu uma mudança muito grande, ou seja, a segurança da informação. Esse fenômeno de acessar a empresa de fora causou perda de dados, desconexão no meio do trabalho, hackers invadiram as empresas porque se abria uma conexão sem ter efetivamente a segurança necessária para isso. Então, essa transformação digital, ela vem também forçando a adoção de mecanismos mais seguros de acesso externo à empresa, mecanismos de 24/7, sem que tenha que ter abrir a empresa para ir algum prestador de serviço lá fazer manutenção. É um caminho sem volta, ou seja, esse software, essa nova plataforma instalada, implantada, faz com que crie essa comodidade, essa segurança que agora, por os escritórios estarem fechados, ou faz, né? A transformação digital goela abaixo, porque tem que fazer, porque é a sustentação do negócio desse nosso produtor rural. Ele tem que, de casa, acessar e gerir o seu negócio e os seus colaboradores também. Então, como fazê-lo, sendo que o sistema atual não tem esse tipo de aplicativo, esse tipo de acesso? Mas é um caminho sem retorno, né, que você está dizendo. Um caminho sem volta, ou seja, conexão a equipamentos remotamente,
conexão a bancos, né? A gente sabe, no interior do estado do Brasil, muito pagamento cheque ainda, que o colaborador ia na agência descontar o cheque. Isso acabou, isso as pessoas estão se resguardando a sua saúde, querem receber um cartão eletrônico e pagar os seus fornecedores e também via cartão. Então, são fenômenos que vêm ao longo do tempo forçando essa mudança, e isso, de uma certa forma, traz melhoria para esse nosso segmento. Bom, eu vou fazer uma última pergunta para vocês, tomando o seguinte cenário. Daqui 10 anos, estaremos numa mesa redonda, no AgriShow, ou híbrida, ou presencial, no AgriShow em Ribeirão Preto. Estaremos olhando para trás e dizendo o seguinte: a pandemia abriu os olhos do pecuarista, do setor, para o quê? Né, Vicente, por favor, abriu os olhos para o quê? Daqui 10 anos, olhando para trás. Então, Vera, o que eu acredito é que a grande mudança que vai existir para o produtor, dentro da porteira da fazenda, é que aconteça a crise que vem a acontecer, eu acredito que efetivamente sempre vão existir oportunidades. Oportunidades para quem é eficiente, para quem tem condições de aproveitar essas oportunidades. Então, essa eu acho que vai ser a grande lição que vai acontecer daqui a alguns anos, que as pessoas olhando para trás vão ver, olha, nós tivemos uma crise de proporções muito sérias, mas quem foi capaz de crescer, quem foi capaz de avançar do ponto de vista da produtividade, do ponto de vista da eficiência administrativa, do ponto de vista da eficiência organizacional, do planejamento, dos controles, da estratégia de marketing, quem foi capaz de fazer isso, teve oportunidade, cresceu, ganhou dinheiro. Essa vai ser a grande lição e a grande transformação que eu acho que vai acontecer nas mentalidades das pessoas. Então, eu acho que esse vai ser o legado, se a gente pode considerar, né, isso, o legado dessa pandemia, dessa crise. Nós vamos realmente aprender de uma forma definitiva que sempre vão existir oportunidades. Cabe a nós ter a competência de aproveitá-las. Bom, eu posso falar em relação ao nosso segmento. Todo ano vai ter um fenômeno. A gente vive na informatização, por exemplo, o bug do milênio, ou seja, na virada de 99 para 2000, teve aí uma quantidade de renovação de softwares e sistemas. Depois a gente vê o incremento da nota fiscal eletrônica. A gente viu o incremento dos livros fiscais em papel passarem a ser digitais. A gente viveu, 2 anos atrás, a entrada do e-social. A gente viveu, o ano passado, a entrada da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, o nosso segmento ele vem de grandes alterações, de grandes mudanças, essa dita transformação digital, para nós, é o nosso dia a dia. Ou seja, a gente experimenta no nosso cliente o antes, durante e o depois, a mudança dele, vê os indicadores sendo mais confiáveis, a informação que ele gera no seu dia a dia, a forma que ele diminui o retrabalho da sua operação. Então, é algo que a gente vem, ao longo desses anos todos, acompanhando, e a pandemia vai passar, e daqui a 10 anos a gente vai estar comentando alguma coisa nova que vai aparecer, alguma transformação não programada, mas que está mexendo o nosso mercado do mesmo jeito. Bom, eu gostaria de agradecer vocês dois. Zé Vicente, por favor, suas palavras finais, e Liberali na sequência. Eu agradecer muito vocês por essa conversa.
Foi um prazer imenso estar aqui com o Regis, com você, Vera, e foi um prazer, foi uma honra. Eu agradeço a todos que vão ter a oportunidade de nos assistir e mando um abraço a todos e meu muito obrigado. Eu que agradeço também, Zé Vicente aí de estar trocando experiências contigo. Vera, obrigado pela condução, brilhante, eu fico aí à disposição de todos, e espero que o nosso público tenha a possibilidade de nos escutar e tirar proveito disso nesse momento. Lições, né? Bom, estamos chegando ao final desse episódio, lembrando que é uma série de 5 conteúdos imperdíveis sobre pecuária e que você pode conferir em todas as redes sociais da AgriShow. Gostaria de agradecer a esses nossos 2 convidados excepcionais que deixaram lições para o futuro, para o que a gente vai enfrentar, e para você que nos acompanha. Até mais!